Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Guilherme Albuquerque Moarri, eu sou professor de História do Colégio São João e, conforme combinado, esse conteúdo é para os alunos do Ensino Fundamental 1 do quarto ano. Nós vamos tratar hoje sobre um aspecto fundamental da evolução dos seres humanos no planeta Terra, do ponto de vista histórico. Nós vamos falar sobre a vida no campo. Vamos levar em consideração certos objetivos traçados, como, por exemplo, a relação do ser humano com a natureza de modo geral, no aspecto da maleabilidade dos metais, na relação desse ser humano com a agricultura e, por fim, nós vamos dar um enfoque voltado à relação desse indivíduo em áreas tórridas, em áreas bem secas, como exemplo, o Brasil e, mais a fundo ainda, o Nordeste do Brasil, ok? Então, vamos com calma, vamos com tranquilidade e seguimos o barco, ok? Só para constar, capítulo de número 4 da apostila de vocês, ok? Vamos lá? Então, queridos, os metais e os seres humanos, é necessário a gente levar em consideração que estamos num período onde esses indivíduos primitivos estão localizados num período da pré-história chamado Neolítico. O período Neolítico ele foi caracterizado pela sedentarização do ser humano, ou seja, esse ser humano, queridos, ele estava focado, estava centralizado num determinado lugar. Ele tinha hábitos e costumes locais. Ele procurava a agricultura e o plantio, a agricultura e a pecuária. Né? Ou seja, todo um processo local. Ele não se arriscava mais, ele procurou domesticar certos animais para ter seu alimento, ele procurou plantar para se estabelecer no lugar, ele procurou se reproduzir para ter mais mão de obra junto ao seu trabalho, ou seja, foi um processo ligado à estabilidade. Tudo bem por volta de 4.000, 5.000 anos antes de Cristo. Além dessas características que eu falei para vocês, esse ser humano passa a identificar um elemento da natureza que pode trazer muitos benefícios para ele. A partir do encontro, né, dos seres humanos primitivos com os metais, a sua relação com o meio ambiente ela se torna muito mais otimizada a partir da maleabilidade desses metais, a partir do entendimento que esses metais podem formar ligas, né? A partir da composição desses metais e as consequências do entendimento dessa composição, esse ser humano primitivo passou a produzir armas, passou a produzir ferramentas, ou seja, uma série de mecanismos que pudessem, né, tornar a sua vida melhor. Né? Então, começamos pela relação desses indivíduos com o cobre, depois com o estanho, depois eles fizeram, né, uma determinada liga e acharam, né, conseguiram ter como resultado o bronze. Né? Tudo isso trouxe muitos benefícios para esses indivíduos. Né? Melhor condição de vida, melhor condição de caça, né? Produção de ferramentas mais aprimoradas. Né? Então, isso contribuiu muito, né, para o desenvolvimento e, sobretudo, o intelecto desses seres humanos primitivos. Professor, diga, foi só num determinado local do planeta Terra, como por exemplo na África? Não, não. Esse fenômeno ele foi geral. Né? Os arqueólogos, historiadores, eles fizeram, né, uma aproximação a partir da datação da presença do carbono 14 em determinadas peças encontradas, ou melhor dizendo, fontes históricas, e por fim, fizeram um apanhado geral, né, colocando todas as sociedades das inúmeras partes do globo nesse contexto. Né, um contexto denominado Idade dos Metais. Ok? Tranquilo? Então, queridos, se nós olharmos para nós atualmente, né,
nós devemos, né, o entendimento, né, e, sobretudo, a visão de certos metais encontrados no nosso cotidiano, constituindo parte, né, de objetos, parte de ferramentas que estão ao nosso alcance, tudo isso que nós estamos vendo não foi, né, não surgiu de graça. Foi resultado de um processo de relação e interação do ser humano com a natureza. Tudo bem? Então, todo esse mecanismo, toda essa preocupação, toda essa preocupação de entender, né, certas composições de dados metais, isso trouxe um avanço extremamente importante para a permanência dos seres humanos no planeta Terra. Tudo bem? E qual a mais significante consequência, né, dessa condição? É claro, aumento da expectativa de vida. Vamos dar um exemplo. No período paleolítico, né, onde os indivíduos ainda não dominavam a técnica dos metais e, por consequência, das ligas metálicas. Né? Qual eram as ferramentas que eles se utilizavam para plantar? Melhor dizendo, para caçar, para se proteger? Madeira, enfim, composições assim muito não tão firmes, né, quanto um metal. Né? Então essas ferramentas elas não duravam muito tempo. Né? Isso demandava uma maior tempo para aprimorar certa ferramenta, né? Aprimorar, desenvolver. Isso levou, por consequência, ao desenvolvimento do intelecto e à produção de materiais e ferramentas mais aprimorados. A prática era uma evidência do Neolítico, o que gerou a necessidade, né, pela natureza, pelo ambiente, de o quê? Buscar, né, elementos que fossem mais resistentes, essa é a palavra, resistentes, no atendimento das necessidades daquele ambiente extremamente hostil. Então, eu posso dizer com toda a verdade, queridos, para a gente fazer um link, que a expectativa de vida de um ser humano no período paleolítico, ou seja, 38 mil anos antes de Cristo, era bem menor do que a expectativa de vida de um ser humano na Idade dos Metais, ou seja, por volta de 3.000, 2.000 antes de Cristo. Né? Ou seja, mais uma vez falando, as sociedades, mediante a necessidade, elas vão tomando, né, formas diferentes mediante o exercício do intelecto, mediante, né, o manuseio, mediante o teste, mediante a ação. Né? Então, assim foi os passos da humanidade para se chegar, né, de fato, ao manuseio e, sobretudo, o conhecimento dos metais que auxiliaram o aumento da expectativa de vida das pessoas. Tudo bem? Professor, dá mais um exemplo claro aí dessa explosão, né, demográfica que a Idade dos Metais trouxe para a nossa espécie. É só a gente ver, por exemplo, que todas as grandes civilizações da antiguidade se utilizaram, né, dessas ligas metálicas no sentido bélico. Né? Os persas, né, os hunos, que mais que eu posso dizer? Os povos bantus africanos, né? Todas essas sociedades elas se utilizaram desse recurso, né? Mesmo que díspares, né, em relação a ganho de tal território a mais que o outro, elas conseguiram, no mesmo contexto temporal, no mesmo recorte, né, de anos, né, aproximados, a desenvolverem essas técnicas, a utilizarem essas técnicas de vincular certos metais no dia a dia,
dessa sociedade, como, por exemplo, colocar, né, a moldagem de armaduras, ponta de lanças, né, capacetes, né, tudo isso é fruto desse desenvolvimento intelectual que acontece a partir de 5.000 anos antes de Cristo. Tudo bem? Certinho? Então, eu convido a vocês a observar essas três imagens. Essas três imagens ilustrativas, claro, evidenciam, né, o que foi necessário para desenvolver essa técnica. Né? Então, percebam: observação, né, manuseio, teste, crítica. Né? Então, tudo isso, o que nós utilizamos hoje, por exemplo, ao manusear um certo computador que não conhecemos, para mim, por exemplo, manusear um Mac, né, eu tenho que, né, ter aquela preocupação com a observação, tem que ter a preocupação com o método, eu tenho que testar. Né? Isso faz parte do desenvolvimento do conhecimento humano. A professora está querendo dizer que a gente pensa igual os homens pré-históricos? Não, não dessa forma, né, direta, mas afirmo a vocês que o ser humano, né, independente da temporalidade, ele, para descobrir algo, para criar algo, tem que manusear, tem que botar a mão na massa, tem que testar, tem que ser crítico, né? Tem que se utilizar da criatividade. Né? Isso faz parte da nossa natureza. E assim foi nesse período dos indivíduos primitivos, pré-históricos, com os metais. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos falar sobre um outro assunto que envolve o tema guarda-chuva desse capítulo, né? Vida no campo. Nós vamos falar sobre a agricultura em relação dessas sociedades antigas com a água. Tudo bem? Então, até a próxima, galera. Valeu!